Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Erasmo de Roterdão, o maior vulto do humanismo cristão, que foi um teólogo, filósofo e escritor holandês, nascido em Roterdão em 1466 e falecido em Basileia em 1536. A sua obra mais conhecida é Elogio da Loucura, onde satiriza a sociedade do seu tempo, uma obra que mantém toda a atualidade 5 séculos depois. Erasmus Gerritzoon, mais conhecido pela sua designação em latim Desiderius Erasmus Roterodanus, portanto em português Desidério Erasmo de Roterdão, nasceu em Roterdão, nos atuais Países Baixos, em 28 de outubro de 1466. O ano exato do seu nascimento é debatido entre 1466 e 1469, citando a maior parte dos biógrafos o ano de 1467. Mas em 23 declarações feitas pelo próprio Erasmo sobre a sua idade, a maior parte delas indica 1466. Embora associado a Roterdão, residiu lá apenas durante 4 anos e nunca mais lá voltou. As informações sobre a sua família e a sua infância vêm principalmente de referências vagas nos seus escritos. O pai era um padre católico. Pouco se sabe da sua mãe, a não ser o seu nome, que era Margareta Rogers, e que era filha de um médico, pelo menos da pessoa da classe média. Embora tenha nascido fora do casamento, o Erasmo foi cuidado pelos seus pais até à morte precoce destes com a peste negra, no ano de 1483. Erasmo considerava o seu nascimento uma mancha na sua vida e evitava falar da sua infância e juventude. Com 9 anos, o Erasmo ingressou na escola religiosa de São Lebuino, em Deventer. Após a morte dos pais, foi deixado ao cuidado de um tutor e estudou no convento de Bois-le-Duc. Em 1487 ingressou no convento de Santo Agostinho de Stein, onde se dedicou à leitura de obras clássicas gregas e romanas, adquirindo vasta erudição de humanista e filólogo. Aos 25 anos, realizou os votos monásticos nos monges agostinianos e foi ordenado sacerdote em 1482. Em 1495, conseguiu uma bolsa de estudo para Paris, então o principal centro da escolástica, e ingressou no famoso colégio de Montaigu, anexo à Sorbonne, onde estudou para obter o grau de doutor em teologia. Mas insatisfeito com a influência crescente do Renascimento da cultura clássica, que chegava da Itália, abandonou os estudos sem completar o curso e começou a lecionar para conseguir a sua independência económica. Optou por fazer uma vida de académico independente. Independente de país, independente de laços académicos, de lealdade religiosa e de tudo o que pudesse interferir com a sua liberdade intelectual e a sua expressão literária. Os principais centros onde exerceu a sua atividade foram em Paris, Lovaina, Inglaterra e Basileia. No entanto, nunca pertenceu claramente a nenhum destes locais. Em 1499 foi para a Inglaterra, secretarião de um dos seus alunos, o Lord Montjoy. O tempo que passou na Inglaterra foi frutífero, tendo estudado grego no Queen's College em Oxford e feito amizades para a vida inteira com líderes ingleses, entre os quais o John Colet e o Thomas More. Com eles, idealizou o projeto de restaurar a teologia, com novas edições dos textos sagrados, a partir do grego. Em 1500, publicou Adagiorum Coletánea, em português, os Adágios, uma coleção de 80 citações latinas e provérbios comentados. Ao longo dos anos, esta coleção foi objeto de sucessivas edições, sempre aumentadas,
quer no número dos adágios recolhidos, quer pelos acrescentos que o autor constantemente fazia. A obra representou para a época o máximo em literatura de divulgação, tornando célebre o nome do autor. A vida errante levou o humanista de volta a Paris, onde se dedicou ao estudo do Novo Testamento, mas em 1505 já estava de novo em Inglaterra. No ano seguinte, conseguiu a dispensa papal de obediência aos costumes e estatutos do convento dos agostinianos lá de Stein. Foram-lhe oferecidas várias posições de honra e proveito no mundo académico, mas declinou-as todas, preferindo a incerteza, oferindo, no entanto, rendimentos suficientes pela sua atividade literária independente. Entre 1506 e 1509 esteve em Itália. Em Roma, frequentou o círculo intelectual do Papa Júlio II, mas confessou que ficou horrorizado com a entrada triunfal do Papa em Bolonha, convencido de que o belicoso Júlio II era o sucessor de César e não o sucessor de Cristo, e com a expansão do poder papal, o Erasmo sentiu a necessidade de se fazer uma reforma na Igreja. Passou parte desses anos na casa editorial de Aldus Manutius, em Veneza. Em 1509, deixou então a Itália e hospedou-se em Londres, na casa de Thomas More, que era, portanto, um dos seus melhores amigos, não é? Desde a outra vez que tinha lá estado. No Colégio das Rainhas, em Cambridge, lecionou grego e teologia. Nesse ano, subiu ao trono o Henrique VIII, que era um leitor assíduo dos adágios do Erasmo. Quando esteve em Paris, o Erasmo tinha começado a examinar sistematicamente os manuscritos do Novo Testamento, como eu já disse ali atrás, por forma a preparar uma nova tradução do grego para o latim. O que existia era aquela já muito antiga, que é conhecida pela Vulgata. Esta tradução foi publicada em Basileia pelo Froben no ano de 1516 com o título Novum Instrumentum Omne Diligenter ab Erasmo Roterodano Recognitum et Emendatum. Em português seria, portanto, novo instrumento completo, cuidadosamente revisto e emendado por Erasmo de Roterdão, que, portanto, incluía o texto do Novo Testamento e anotações, para o qual ele se baseou também em manuscritos adicionais que tinham sido recentemente descobertos. Esta, como todas as obras do Erasmo, foi escrita em latim. Não é? Na segunda edição foi usado o termo, assim mais conhecido, mais familiar, testamentum, em vez de instrumentum, e, portanto, passou a ser o Novo Testamento. Foi a primeira tentativa, por parte de um académico competente e independente, de averiguar aquilo que os escritores do Novo Testamento tinham realmente escrito. Erasmo dedicou o seu trabalho ao Papa Leão X e considerou o seu trabalho como o seu principal serviço à causa do cristianismo. O texto foi publicado em mais 3 edições, nos anos de 1522, 1527 e 1535, e foi utilizada pelos tradutores de latim para inglês da famosa Bíblia do rei Jaime I. Em 1517, uma sentença do Leão X permitiu a Erasmo deixar definitivamente o hábito da Ordem dos Agostinianos. Portanto, ficar completamente desligado daquela sua ordem religiosa, onde tinha professado. Fixou então residência em Louvain, na Bélgica, onde manteve contacto com os grandes centros editoriais da Europa. Também nesse ano de 1517 teve início a reforma protestante do Martinho Lutero, que absorveu muitas das ideias reformadoras do Erasmo. A maioria dos estudos científicos da Bíblia feitos durante o período da Reforma baseou-se neste Novo Testamento do Erasmo. Então, o protestantismo do Lutero foi um teste ao caráter do Erasmo. A discussão entre a sociedade europeia e a Igreja Católica Romana tornou-se tão aberta que poucos se podiam furtar a um pedido de opinião. Erasmo, no auge da sua fama literária e como reconhecido especialista na matéria, foi, inevitavelmente, chamado a tomar partido por um dos lados. Mas
partidarismo era algo estranho à sua natureza e aos seus hábitos. Ao contrário de Lutero, a revolta de Erasmo contra a Igreja Católica não resultava de dúvidas sobre as verdades da fé, nem sequer sobre a organização da Igreja. No entanto, o Erasmo tinha uma simpatia pelas teses principais da crítica luterana à Igreja e tinha mesmo um grande respeito pessoal pelo Martinho Lutero. E também o Lutero falava sempre do Erasmo com respeito pelos seus conhecimentos e esperava obter a sua cooperação num trabalho que parecia ser o resultado natural, enfim, dos escritos do Erasmo, não é? Mas este criticou duramente a doutrina luterana, que negava ao homem o livre arbítrio e recusou, portanto, tomar partido por qualquer das partes. Em toda a sua crítica às tolices clericais e aos abusos da Igreja, né, ele tinha sempre afirmado que não estava a atacar as instituições da Igreja em si e não era um inimigo do clero, assim como classe. O mundo inteiro, enfim, ria das suas sátiras, mas poucos interferiam com as suas atividades, mesmo aqueles que se sentiam atingidos por elas. O que o Erasmo sentia era uma necessidade de aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina, bem como na prática das instituições do cristianismo, nomeadamente do monarquismo, não é? Que ele conhecia bem por dentro. Embora não diferisse muito dos reformadores que vieram, portanto, a abandonar a Igreja e fundar o luteranismo, ele considerava que, ao tomar partido, estaria a colocar em risco a sua posição como o líder do movimento por uma sabedoria pura, o que ele considerava ser o objetivo da sua vida. Apenas como académico independente, ele poderia aspirar a influenciar uma reforma na Igreja, portanto, a sério. Apenas por 2 vezes durante o debate, o Erasmo entrou no campo da controvérsia doutrinal. Um dos tópicos que concluiu foi a liberdade da vontade, que era um ponto crucial para ele. No seu livro De Libero Arbitrio Diatribe Sive Colatio, que em português seria uma crítica ou contribuição sobre o livre-arbítrio, que é de 1524, analisa com inteligência e com bom humor os exageros luteranos sobre as óbvias limitações da liberdade humana. Apresenta ambos os lados da discussão de forma imparcial, afirmando que todo homem é pecador, né? Todos nascemos com o pecado original, mas que tem o direito à misericórdia de Deus. Mas desde e só desde que ele procure os meios que lhe são oferecidos pela própria Igreja para se arrepender. Esta posição do Erasmo não agradou a Lutero, que a considerou uma cobardia, ou então uma falta de visão. Mas também não agradou ao lado católico romano, que pretendia manter o apoio de um homem que se tinha declarado tantas vezes como leal aos princípios da Igreja e via nesta relutância do Erasmo, não é, em tomar partido, uma suspeita de deslealdade dele perante o catolicismo. Outra questão tese era a doutrina dos sacramentos, centrada na questão da Eucaristia. O Erasmo afirmou acreditar na realidade do corpo de Jesus Cristo após a consagração da Eucaristia, mas admitia que este mistério fosse matéria de debate entre os teólogos. Tal como no caso do livre-arbítrio, não é? O Erasmo não teve a aprovação da Igreja, nem muito menos do Lutero. Os males que Erasmo combateu eram males de forma, portanto, de um tipo curável apenas através de uma longa e lenta regeneração na moral e na vida espiritual da Europa, umbilicalmente ligada à vida da Igreja. No entanto, falhou ao não oferecer qualquer método tangível para aplicar estes seus princípios ao sistema da Igreja que existia. Quando foi acusado de ter posto o ovo que Lutero chocou, uma expressão que ficou famosa, o Erasmo admitiu, de facto, isso ser parcialmente verdade, mas que ele estava à espera de outra espécie de pássaro completamente diferente e por isso não podia aderir ao luteranismo. Na verdade, tinha razão, porque o radicalismo do Lutero começou rapidamente a gerar desordens sociais
que o Erasmo temia. O Erasmo preferia ficar de fora e preferiu muito bem. No entanto, começou a ser acusado cada vez mais de ser o causador da tragédia. A sua residência em Lovaina tornava-o vulnerável pela sua associação com homens que eram suspeitos de doutrinas extremamente racionalistas. Procurou então refúgio em Basileia, em 1535, onde, sob o abrigo da hospitalidade suíça, ele pôde então expressar-se livremente e viver rodeado de amigos. Em Basileia esteve associado durante muitos anos com o grande editor Froben, que editava as suas obras, e era ali que uma multidão de admiradores de todos os cantos, bem, ou quase todos os cantos da Europa, o vinham visitar. A obra mais conhecida do Erasmo, Laus Stultitia, em português, O Elogio da Loucura, que foi escrita em 1509, em Londres, e que foi dedicada ao seu amigo, o Sir Thomas More, assim como um outro, o De Puritate Ecclesiae Christianae, em português, Sobre a Pureza da Igreja Cristã, esse escrito em 1536, no qual tentava reconciliar os diferentes partidos. Parecem ter sido considerados assim, pelo autor assim, como uma diversão, portanto uma atividade de lazer. Mas a maioria dos seus escritos eram diferentes, apelavam a uma grande audiência e lidavam com assuntos do interesse humano geral. Estes escritos mais sérios, do Erasmo, começaram cedo com a Enchiridion Militis Christiani, em português, Manual do Soldado de Cristo, que é de 1503. Nesta breve obra, Erasmo esquematiza as perspectivas de uma vida cristã normal, uma tarefa que se lhe tornaria constante ao longo da sua vida. O principal mal dos seus dias, dizia ele, é o formalismo, um respeito por tradições, sem consideração pelos verdadeiros ensinamentos de Cristo. O remédio é que cada homem, então, se perguntasse perante cada decisão o que é essencial e depois não hesitasse, não tivesse medo de seguir o que a sua consciência lhe ditava. As fórmulas podem esconder ou sufocar o espírito. E era o grande mal desse tempo e ainda hoje do nosso tempo. Apegamos-nos demasiado a fórmulas, a orações repetitivas, em vez de realmente pensarmos a sério nos ensinamentos de Cristo. No seu exame aos perigos desse tal formalismo, o Erasmo discute a vida monástica, a veneração dos santos, quantos santos se calhar nem nunca existiram, a guerra, o espírito de classe e as fraquezas da sociedade, mas o Enchiridion é assim mais um sermão do que propriamente uma sátira. O outro texto complementar deste Enchiridion é Institutio Principis Christiani. Em português seria A Formação do Príncipe Cristão, que é de 1516 e que foi escrito em forma de conselho ao jovem rei Carlos de Espanha, que viria a ser mais tarde o Carlos V, imperador do Sacro Império Romano. O Erasmo aplica então os princípios gerais de honra e de sinceridade às especiais funções de um príncipe, que ele apresenta como um servidor do povo. Como resultado das suas atividades reformadoras, o Erasmo viu-se em conflito, com ambas as grandes posições cristãs da época. Os seus últimos anos de vida foram ofuscados por controvérsias amargas, com pessoas que, normalmente, até seriam simpáticas para ele. Entre estes encontrava-se o Ulrich von Hutten, um gênio brilhante, mas errático, que se entregara à causa de Lutero e tinha declarado que o Erasmo, se tivesse uma centelha que fosse de honestidade, faria o mesmo. Na sua resposta, expungia adversus aspergines Hutteni, portanto, podemos traduzir por uma esponja contra as gotas do aspersor, ou as gotas da chuva do Hutten, que é de 1523, o Erasmo demonstra o seu pleno domínio da semântica.
acusa o Houghton de ter interpretado mal o seu discurso sobre a reforma e reitera a sua determinação em nunca tomar partido, seja por uma parte, seja por outra. Quando Basileia se tornou oficialmente reformada, portanto, aderiu ao luteranismo, no ano de 1529, o Erasmo deixou de residir então nessa cidade e mudou-se para a cidade imperial de Friburgo, em Brisgóvia. Freiburg in Breisgau, portanto, lá em alemão. Provavelmente pareceu-lhe mais fácil conseguir manter a sua neutralidade sob o domínio católico romano do que numa zona de domínio protestante. A sua atividade literária continuou, lá, portanto, na sua nova residência, maioritariamente na composição de obras de caráter religioso e didático. A obra mais importante deste último período é o Eclesiastes, que em português seria o Eclesiástico, que é de 1535, na qual ele aponta as funções de pregador como o serviço mais importante do padre cristão. E aqui era de facto uma parte onde ele agradava aos protestantes que tinham essa função de pregador como realmente a maior função do sacerdote. Em 1533 escreveu o seu pequeno tratado De Preparatione ad Mortem, que em português, Preparação para a Morte, na qual ele colocava a ênfase na importância de uma boa vida como condição essencial para uma morte feliz. Em 1535, o Papa Paulo III tentou elevá-lo à dignidade de cardeal para o conquistar, mas o Erasmo alegou a sua avançada idade e o seu debilitado estado de saúde para recusar e voltou para Basileia, na Suíça, onde ele tinha sido muito feliz, né? Após 6 anos de ausência dessa cidade que ele tanto tinha amado. De novo, então, entre um grupo de académicos ligados ao protestantismo, mas que eram seus amigos de longa data, e sem qualquer contacto, que se saiba pelo menos, com a Igreja Católica Romana, o Erasmo faleceu no dia 12 de julho de 1536 e encontra-se sepultado na Catedral de Basileia. Durante a sua vida, as autoridades da Igreja Católica nunca o tinham chamado a justificar as suas opiniões. A sua fama era demasiado grande, não é? E o seu respeito que ele inspirava para ter essas veleidades. Mas após a sua morte, como reação da Igreja Católica, talvez ele ter-se recusado o cardinalato, portanto, a ter tomado posição, colocou os seus escritos no índex, portanto, a lista dos livros proibidos. Bem, em resumo, o Erasmo foi um dos mais importantes pensadores de finais do século XV e princípios do século XVI, quando o Renascimento estava a dar os seus primeiros passos. Como académico, defendeu, no entanto, a escolástica, que ele tentou, no entanto, libertar daquela rigidez e do formalismo das tradições medievais. No entanto, ele não considerou isso suficiente. Achava que era necessário também uma reforma profunda das práticas da Igreja Católica. Não de uma forma revolucionária, como advogava Lutero e os seus seguidores, mas de uma maneira lenta e gradual. A sua convicção ao longo da vida foi a de que era necessária uma aprendizagem sã, aplicada liberalmente e sem receios pela administração dos assuntos do Estado na Europa, nos vários países da Europa, que nessa altura intimamente ligados à Igreja e continuaram durante bastantes séculos. Tudo isso como condição para que se pudesse regenerar a própria Igreja. O Erasmo colocou-se numa posição, portanto, de liberdade e distanciamento de quaisquer obrigações comprometedoras, o que não impediu que se tornasse o centro do movimento literário do seu tempo. Correspondeu-se com mais de 500 homens
da maior importância no mundo da política e do pensamento. E o seu conselho, em vários assuntos, era procurado avidamente, embora tenhamos que reconhecer nem sempre seguido. Todos os seus livros foram publicados em latim, como já se disse, mas as suas obras eram imediatamente traduzidas para outras línguas, com o seu próprio encorajamento. As suas obras mais conhecidas são os Adágios, né, que tinha sido em 1500, portanto, uma das suas primeiras obras, o Elogio da Loucura, portanto, 1511, e aquele Tratado do Livre-Arbítrio de 1524. Ora bem, agora então, para terminar, eu desejaria falar ainda um bocadinho, se possível, daquele livro que eu andei a ler, que, pois claro, qual é que havia de ser? Elogio da Loucura. A grande obra, grande pequena, que é pequenina, obra do Erasmo, mas que é, de facto, considerada hoje a sua obra-prima, aquela que ainda hoje é lida pelo público em geral, e não só por eruditos, e que temos que reconhecer, apesar de 5 séculos passados, continua muito atual. Porque tantas nossas instituições políticas, como até religiosas, deixam muito a desejar na matéria que ele aqui satiriza, que ele critica neste livro. Eu até poderia ler aqui assim um bocado da sinopse que vem aqui na contracapa e que começa por citar uma passagem que está logo quase no princípio, é aqui o terceiro capítulo. Aliás, estes são capítulos muito pequenininhos, alguns só têm 10 ou 20 linhas, outros têm uma página ou duas, mas é sempre capítulos pequenininhos. E este é o terceiro capítulo, que começa assim: nada há de mais natural para a loucura que soprar na trombeta da glória e entoar em pessoa os seus louvores. Ora, portanto, como vemos, é a própria loucura que está aqui a louvar-se a si própria, neste livro. Todo este livro é um monólogo da loucura a falar connosco, a falar com os leitores. Quem me descreveria com mais verdade se ninguém me conhece melhor do que eu próprio me conheço? Creio mesmo mostrar assim maior modéstia que certos doutores e nobres que, por perverso pudor, subornam a lisonja de um orador ou a imaginação de um poeta e pagam para ouvir louvores, ou seja, puras mentiras. Entretanto, o nosso pudico herói pavoneia-se, levanta a crista, enquanto impudicos aduladores se atrevem a comparar aos deuses a sua nulidade e o apresentam, embora convencidos do contrário, como um modelo perfeito de todas as virtudes. Enfeitam a gralha com penas emprestadas, tentam fazer do preto branco e apresentam uma mosca insignificante como se de um elefante se tratasse. Finalmente, empregando um velho provérbio, declaro: se ninguém te louva, louva-te a ti mesmo. E é assim que a loucura faz. Olha, ninguém louva a loucura. Lá louva-se a ela própria. E realmente consegue aqui provar, ao longo deste livro, que tem razão. Porque nós somos um mundo de loucos. E o mais engraçado é que os loucos é que são os que são mais felizes. Essa aqui é a verdade. E realmente, lendo bem o livro, temos que reconhecer que a loucura tem mesmo razão. Porquê? Reparem, os muito eruditos vivem obcecados pela sua erudição, por estudarem, por trabalharem, por fazerem tudo para serem reconhecidos e para serem louvados, e isso traz-los amargurados toda a vida. Os simples, os inocentes, os loucos, aqueles que não esperam nada da vida, vivem na maior, vivem cheios de felicidade e alegria. Nada lhes complica a vida. É uma felicidade a toda a hora. É a mesma coisa aqueles que são oficialmente declarados loucos e são fechados no manicômio, não é? Eles vivem lá,
nos seus sonhos, sem realmente preocupações nenhumas da vida, enquanto que os outros se esforçam cá fora por trabalhar, por sofrer, etc. A mesma coisa podemos dizer das crianças. As criancinhas, enquanto são pequenininhas, não é? Podemos comprá-las a loucos. São inocentes, são os simplórios, não têm problemas, não têm questões, andam com eles ao colo. Os outros já que sofrem por eles não sofrem nada. São uns santos, são uns bonzinhos. Portanto, isto é de facto uma obra fabulosa que, se puderem, não deixem de ler. Há agora aí uma edição muito recente em Portugal. Esta não é muito antiga, já é um velho livro que eu tenho há mais de 60 anos, talvez. Mas podem comprar a edição atual e lerem e divertirem-se, que isto é uma gargalhada do princípio ao fim. Muita ironia, muito gozo da sociedade, e verão que a nossa sociedade hoje do século XXI continua aqui retratada 5 ou 6 séculos depois do Erasmo a ter escrito. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham apreciado hoje esta conversa sobre o grande Erasmo de Roterdão, um dos maiores escritores do seu tempo e um grande reformador, ou pelo menos proponente de uma reforma dentro da Igreja Católica, sem abandonar o interior da Igreja. Por aqui me fico. Espero poder voltar para a semana para vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!